Mais uma vez, boa noite a todos que nos acompanham ao vivo, aqui presente nesta casa, de seus lares, a imprensa escrita e falada. Quero falar hoje sobre um projeto que eu dei entrada aqui. Na semana passada estive em Florianópolis, onde pude ser recebido pelo nosso líder, o deputado Júlio Garcia, presidente da Assembleia, onde tratamos de vários assuntos, dentre eles assuntos como a PAI, onde eu mesmo, na Assembleia Itinerante que nós tivemos em Mafra, nós conseguimos um recurso de R$300 mil, que no próximo ano estará vindo para a PAI, e pude conversar também com a ex-presidente da Federação das APAES do Estado de Santa Catarina, onde ela me passou um projeto, eu achei muito interessante, porque eu tenho minha esposa que é enfermeira, é da área de saúde, trabalha em estratégia de saúde da família, e eu acho que é fundamental esse projeto nós colocarmos em prática aqui no nosso município. É um projeto no qual nós poderemos vamos poder utilizar a própria estrutura da Secretaria de Saúde, e esse projeto se chama Cuidando de Quem Cuida, Mães Atípicas. Já pararam para pensar quantas mães atípicas nós temos em nosso município? O que seria uma mãe atípica? Uma mãe que tem seu filho lá com síndrome de Down, uma mãe que tem seu filho com algum tipo de deficiência, uma mãe que tem seu filho com TEA, uma mãe que tem seu filho com algum tipo de patologia, mas que muitas vezes ela cuida desse filho e ela não é cuidada. E essa mãe vive uma vida toda cuidando daquele filho e, por fim, muitas vezes, eu acho que não é querer sensacionalizar nada aqui, mas o fim da vida dessa mãe é, às vezes, doente, em uma cama, talvez depressiva, porque não teve ao longo da vida dela alguém que cuidasse dela. Então, o projeto Cuidando de Quem Cuida, Mães Atípicas, é um projeto em que eu dei entrada na semana passada e espero que nós possamos colocar em votação o mais breve possível, porque é uma causa nobre, onde essas mães vão poder ser assistidas mais de perto pela Secretaria de Saúde, utilizando toda a estrutura que nós temos na Secretaria de Saúde, seja de psicólogos, de terapeutas, de profissionais da área da saúde, para que possam esses profissionais darem suporte para essas mães, criarem grupos de apoio, grupos de convivência, e para que essas mães realmente possam ser cuidadas enquanto elas cuidam daquele seu filho. A minha família é um caso parecido com esse. A minha avó era mãe de 3 pessoas especiais. Eu tive 3 tios especiais. E a minha avó dava a vida pelos meus tios, principalmente pelos especiais. Então, é uma questão que nós vemos na prática e nós passamos a entender quando nós nos colocamos no lugar dessas pessoas. E eu repito, no mundo em que nós vivemos, no mundo corrido, no mundo em que é individualista, aonde o meu problema é meu e o teu problema é teu, eu não quero saber do teu problema, e não deveria de ser dessa forma, nós precisamos olhar com mais atenção para essas pessoas. Olhar com atenção para que essas pessoas possam ser vistas de forma diferente, para que essas pessoas possam ser assistidas e para que essas pessoas principalmente possam ter suporte e levar uma vida normal, assim como nós levamos. Quando eu falo em vida normal, essas pessoas terem um final de semana de lazer que muitas vezes elas não têm. Essas pessoas poderem fazer uma viagem que muitas vezes elas não fazem. Essas pessoas poderem sair, pessoal do CDL, fazer as compras no nosso comércio que muitas vezes elas não podem, elas têm que mandar um terceiro porque elas estão em prol daquela pessoa.
Então, eu peço aos nobres colegas vereadores que nós possamos dar urgência nesse projeto. O senhor pode concluir o seu pensamento? E colocar esse projeto o mais breve possível, porque eu acredito que vai ser um projeto muito válido, um projeto nobre para o nosso município. Seria isso. Muito boa noite a todos e fiquem com Deus.